É isso aí, galera. Olha só. Na aula passada a gente estava falando aí sobre a história do Oriente Médio. Nós vamos agora seguir os passos da nossa primeira parte. A nossa segunda parte a gente vai trabalhar aí sobre o Líbano, né? Vamos trabalhar o Irã, o Afeganistão, tá? Vamos continuar a história dos palestinos e assim por diante, Guerra do Golfo. Vamos analisar todas essas partes do Oriente Médio. Vamos começar com a Guerra do Líbano. Tá? Logo depois do reconhecimento de Israel como um país independente, tá? Nós temos aí um conflito entre os israelenses e os libaneses. O que aconteceu? Tudo começa por causa dos palestinos. Nós vimos, né, que os palestinos perderam os seus territórios com a Guerra dos 6 Dias, né, Guerra de Independência e assim por diante. No Acordo de Camp David fica oficializado a perda dos seus territórios. Os palestinos, já inconformados com o marasmo, né, da diplomacia internacional, a própria ONU, né, que ela tinha criado na criação do Estado de Israel, tinha entregue territórios para os palestinos e não foi respeitado esse acordo. E também esses palestinos ficaram à mercê da violência de diversos outros povos, como eu falei com vocês, o Setembro Negro. Tá? O que os palestinos fizeram? Eles fundaram a OLP, Organização pela Libertação da Palestina. E o que eles faziam? Atentados terroristas contra os israelenses para alcançar a independência, a criação do seu país, Palestina. E o que eles, né, eles não tinham território fixo, então eles ficavam em várias outras áreas. Uma das áreas de acampamento deles era no Líbano. E os palestinos atacavam com atentados terroristas o Estado de Israel. E o que eles fizeram em troca? Eles iam lá, faziam ataques terroristas e voltavam para o Líbano para os seus acampamentos. Só que é muito importante a gente relembrar que não são todos os palestinos que faziam isso não, tá? Tinham palestinos que não tinham nada a ver com isso. Mas tinham palestinos que faziam esses atentados terroristas. O que interessa é que Israel fica de saco cheio, beleza? E invade o sul do Líbano por causa da OLP. Então a ideia de Israel é: vou invadir o Líbano que eu quero a OLP. Então ele invade esse território, aí inicia a Guerra do Líbano. Claro, né, os libaneses não aceitam, tá? Exige a retirada dos israelenses da região deles. Os israelenses não aceitam, então os libaneses vão expulsar os israelenses da sua área. E explode a Guerra do Líbano. Israel, superiormente bélico, né? O poder bélico do Israel é incrivelmente superior ao Líbano. Então Israel continua a sua... ele não fica apenas, né, no sul do Líbano. Ele continua invadindo todo o território libanês. Inclusive a capital do Líbano, Beirute, ele é ocupado por Israel. E adivinha só quem vai ajudar o Líbano agora nessa? A OLP. A OLP cola com o exército libanês e os dois juntos vão fazer frente a Israel. Beleza? E a Guerra do Líbano só termina com a chegada da ONU, em que vai intervir naquela área, exigindo a retirada de Israel daquela região. E ele retira, exceto do sul do Líbano, em que Israel se nega a sair de lá, com a alegação de que a OLP utiliza o Líbano como uma espécie de quartel, de QG, para atacar o país dele. Tranquilo? Aí, outro conflito, o Irã, com a sua Revolução Islâmica. Tá? Como que era o Irã? Cara, olha só, o Irã era uma monarquia em que o rei, o Shah, né, o nome dele aí, o Reza Pahlavi, aí nós temos o Shah Reza Pahlavi, tá? Ele governava o Irã. Eu quero fazer um bate-bola com vocês
sobre a questão da ocidentalização. Existe um livro de um historiador chamado A Era do Capital. No livro, ele se preocupa a falar, né, ele se preocupa a tratar sobre essa questão da ocidentalização. O que nós vimos? Com o avanço do capitalismo, o desenvolvimento tecnológico do capitalismo, graças às silhuetas do capitalismo, o que aconteceu é que os países que não adotaram, né, não se modernizaram, não se ocidentalizaram, eles foram submetidos ao poder do capitalismo. Então, por exemplo, olha a China, que não se submeteu ao capitalismo. Tá? O caso chinês, vou falar só rapidamente aqui, a China, ela era muito xenofóbica, ou seja, a cultura de outros povos era extremamente negada. Então, isso levou a um atraso tecnológico e, consequentemente, domínio do Ocidente. Tá? A Índia, os países latino-americanos, beleza? Os que demoraram a se ocidentalizar, eles foram pegos nesse turbilhão de domínio. O único país em que ele sacou foi o Japão. Então ele se ocidentalizou com a Revolução Meiji e aí ele conseguiu, até com a Segunda Guerra Mundial, fazer frente com esses países ocidentais. O Irã está ligado nessa parada. Então o Shah, ele começa uma ocidentalização. Beleza? Então ele abre, o Irã a a ocidentalização, a cultura ocidental. Então o capitalismo ele vai em peso para lá, com vantagens e desvantagens. Beleza? E aí o Irã começa a se ocidentalizar e a galera radical do Islã, liderado pelo Ruhollah Khomeini, beleza? Ele tem um título, olha aí, ó. Ele tem um título, Ayatollah, é um título, de liderança religiosa. Igual a gente tem cardeal, arcebispo para o cristianismo, o Islã também tem. Então, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, mais conhecido aí popularmente como Ayatollah Khomeini, ele começa então a criticar essa ocidentalização. Diz que isso é um pecado e que está mergulhando o Irã no pecado e que não sei o que, e parará e pereré e coisa e tal. Critica o Shah. O Shah, aí vem uma outra malandragem. Tá? O Shah também não é um santo. O Shah manda prender o Ayatollah, ausência de liberdade de expressão. Então o Ayatollah, para não ser preso, ele mete o pé do Irã. Ele vai para a Europa, para a Inglaterra, e de lá ele continua fazendo duras críticas ao Shah. Essa ocidentalização é um pecado e que não sei o que, parará e pereré e coisa e tal. Capitalismo, a gente sabe que tem vantagens e desvantagens. Qual é a desvantagem do capitalismo? Desigualdade social, pobreza, fome, todos esses problemas do capitalismo. Na primeira crise, na primeira treta da desigualdade, a galera começa então a ouvir o Ayatollah, dizendo que isso, se você está passando necessidade, se você está desempregado, a culpa é do capitalismo, a culpa é do Shah. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o Shah do governo, porque ele não está seguindo o caminho de Alá. E a população cola com o Ayatollah. E eles iniciam a revolução iraniana, retiram o Shah do poder e colocam no lugar o Ayatollah Khomeini. Este novo governo é baseado na Sharia, a tradição islâmica, e é uma teocracia, o fundamentalismo, ou seja, o líder político é o líder religioso. E eles fazem um grande retrocesso, igual, por exemplo, o Irã tinha universidades, e assim por diante. Agora acabou isso tudo.
instaura a religiosidade como o único norte para eles. As mulheres são proibidas, né, não têm liberdade, as mulheres são subordinadas aos seus maridos, elas não podem sequer mostrar o rosto, tanto que elas usam a burca e assim por diante. Né? O que aconteceu? A treta é que isso foi uma rasteira, né, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. E nenhum dos dois aceitaram isso. Porque justamente o Ayatollah diz que o comunismo é coisa do demônio e o capitalismo também é coisa do demônio. Então a gente deve negar os dois. Beleza? Então tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, relembrando, nós estamos na Guerra Fria, tá? Tanto esses dois países também ficaram desnorteados com isso. Como assim? Esse sujeito, esse tal de Ayatollah Khomeini, quer fazer frente comigo, Estados Unidos, ou quer fazer frente comigo, União Soviética. Então, nenhum dos dois também gostaram dessa revolução iraniana. Beleza? Tranquilo? Aí, os países vizinhos, de maioria xiita, começam a ficar enamorado com essa política do Irã. Isso vai preocupar tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. E se essa moda pega? O Oriente Médio é onde tem petróleo. Então a gente não pode perder acesso ao petróleo. Israel pertence aos Estados Unidos. O Irã pertence inclusive à União Soviética. E aí? A gente não pode deixar isso acontecer. Beleza? Tranquilo? Aí, preocupado com a Revolução Islâmica, a União Soviética ela vai invadir o Afeganistão. Beleza? Tranquilo nisso? Então, por causa do conflito do Irã, tá, da Revolução Iraniana, a União Soviética, preocupado, tá, desejando dominar o Oriente Médio devido à extração de petróleo, né, o Irã virou as costas para a União Soviética, né, e virou as costas para os Estados Unidos. A União Soviética foi a primeira a sair. Não, eu não posso dar esse mole. Então ela invade o território do Oriente Médio. Então ela invade o Afeganistão, ele invade o Turcomenistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, um monte de ião. Beleza? Ele invade essa região toda. Tá? Quais são os motivos? Petróleo, obviamente, e território geográfico. É só a galera aí que já jogou War lembrar, né? Quanto mais território, mais recurso você tem. Então a União Soviética passa a ter acesso a mares mais quentes, passa a ter acesso às zonas de influência, mais acesso ao petróleo, né? Gasoduto, petróleo-duto, essa área toda. E ele passa a se aproximar cada vez mais do Oceano Índico. Né? A Índia era um país independente, tá? E eu vou tratar, para ninguém ficar viajando, o que acontece, a Índia ela passa a ficar como neutra. Beleza? Ela passa a se negar ao surgimento dos países do terceiro mundo. Eles passam, liderado pela Índia, esses países passam a negar uma submissão à União Soviética ou aos Estados Unidos. Surgem os países do terceiro mundo. Então a União Soviética, com essas invasões, ele vai se preocupar também em se aproximar do Oceano Índico, mais zona de influência. Tranquilo? Show de bola? Aí, a União Soviética invade esses territórios, o que interessa pra gente é o Afeganistão. Então, ao invadir o Afeganistão, grupos islâmicos xiitas, lembra da galera xiita que apoia a Revolução Iraniana? Então os caras já estavam enamorados com aquilo, né? Eles estavam ali dentro do Afeganistão, aquela área toda, mas eles não tinham muita expressão. Com a invasão da União Soviética nessa área, os Estados Unidos, opa, eu não posso deixar isso acontecer. Ele pega esse grupo xiita, treina esse grupo xiita, arma esse grupo xiita. No Afeganistão, esse grupo xiita se autodenomina Talibã. Líder do Talibã, Osama Bin Laden. Então,
Osama Bin Laden e o Talibã foi treinado e armado pelos Estados Unidos para bater de frente com a União Soviética. Virou até filmezinho, né? Até filmezinho. O filme Rambo 2 mostra isso. E no final do filme Rambo 2, tem até uma homenagem ao bravo povo afegão que está lutando contra a União Soviética e parará e pereré. Tem aquela cena clássica do filme Rambo, que o helicóptero, tá até aqui a fotografia do helicóptero soviético, né? Em que o helicóptero soviético aparece num precipício, aí aparece o Rambo puxando o arco e a flecha, e com um único tiro de flecha, ele destrói esse helicóptero blindado, né? Pá, eu amo Hollywood com isso. Então, voltemos aqui à nossa matéria. O Afeganistão, o Talibã, no caso, ele é treinado e armado pelos Estados Unidos para bater de frente com a União Soviética. E essa guerra vai se prolongando. Tá? Essa resistência do Talibã vai se prolongando até 1985, tá? Quando Mikhail Gorbachev sobe ao governo lá na União Soviética e ele começa, né, justamente no governo dele, que a União Soviética vai para o saco. Tá? Ele sobe em 85, a União Soviética vai, né, agonizando até 1991, e 91 ela acaba. Tá? O que nós temos de importante para entender essa concepção? Tá? Mikhail Gorbachev, ao subir ao poder, ele lança a Glasnost e a Perestroika. Tá? Glasnost, transparência política, uma reforma política, né? Aí começa pluripartidarismo, liberdade política, liberdade de expressão. Então começa lá o fim da ditadura. E a Perestroika, uma reforma econômica. Então ele vai privatizar várias empresas, tá? Vai diminuir gastos públicos, vai moralizar a política, vai combater a corrupção, vai prender membros do partido, né, políticos do partido que eram corruptos, tá? Tudo com a perestroika. E o que interessa pra gente aqui, ele começa a cortar gastos públicos. Estes gastos públicos, setor bélico. Então ele começa a diminuir gastos no exército soviético. Consequência, a União Soviética se retira do Afeganistão. Ao se retirar do Afeganistão, o Talibã passa a ocupar, né, a política afegã. E ela adota o mesmo sistema do Irã, um fundamentalismo religioso ali no Afeganistão. Beleza? Aí, ponto. Eu vou voltar a falar disso lá em 2001. Galera que já tá ligado, já sabe o que eu estou dizendo. O Iraque agora, voltemos, trocando aí de país, falamos do Irã, falamos do Afeganistão e agora vamos falar do Iraque, tá? Para eu falar para vocês a guerra Irã-Iraque, tá? Em 79, nós vimos aí a Revolução Iraniana e nós vimos aí a União Soviética invadindo os países árabes. Aos Estados Unidos, alarme, opa, ferrou, eu só tenho Israel dominando aquela região, não posso dar esse mole, zona de influência, eu não posso dar esse mole. E o que os Estados Unidos faz? Financia a ditadura. Os Estados Unidos colocam no Iraque Saddam Hussein, beleza? Instaura uma ditadura lá. Tranquilo nisso, gente? Show de bola? E isso é a parte importante. Então, por causa da Revolução Iraniana, ocorreu um Deus nos acuda. A União Soviética invade o Oriente Médio, os Estados Unidos invadem o Oriente Médio e viram um saque. Tá? Não, a gente não pode perder o controle do Oriente Médio, petróleo, a gente não pode perder esse controle. Então, a União Soviética invade aquele monte de beleza? E os Estados Unidos, o Iraque. E coloca Saddam Hussein no controle naquela região. Principalmente por causa do Shah al-Arabi, tá? Que é um território aqui, ó, conforme vocês podem olhar no mapinha, é uma região ali extremamente importante porque
é o delta do rio Tigre e do rio Eufrates, beleza? E a saída para o mar, para o Iraque, é aquela região toda a região do Golfo Pérsico utiliza o Shatt al-Arab para saída para o mar, beleza? Então, o Iraque ele foi uma zona de domínio americano por causa do Golfo, né, do Shatt al-Arab, porque é a saída do Golfo Pérsico, petróleo, para o mar, beleza? Tranquilo? Aí os Estados Unidos colocam Saddam Hussein no controle e falam, ó, meu querido, você é financiado pelos Estados Unidos e você é o baluarte do capitalismo do Oriente Médio. Você deve, junto com Israel, você deve manter o domínio americano nessa região. E o que você vai fazer? Você vai invadir o Irã, para o Irã tornar um território americano. Então o Iraque invade o Irã, dando início à guerra Irã-Iraque. Beleza? Os dois, o Irã e o Iraque, entram nesse conflito. Tá? Terminou um empate técnico. Beleza? Olha aí, fotografias, um empate técnico nessa guerra, porque os dois países foram extremamente belicosos, tá? E os dois países foram assim extremamente violentos. Tá? Eles não queriam saber da população civil, os palestinos que viviam naquela área. Então, aí que eles não estavam nem aí. Tá? Então, eles faziam assim, né, muitas baixas entre os civis, ataques às cidades, né, assassinatos aos povos ocupados. Então, quando o Irã invadia um território iraquiano, eles não queriam saber, matavam os civis mesmo, e vice-versa. Quando o Iraque ocupava um território, os civis eram todos mortos e assim por diante. E a guerra Irã-Iraque acaba com um empate técnico. Tá? Nem o Iraque consegue ocupar o Irã e nem o Irã consegue invadir o Iraque. Tá? A guerra só acaba por causa desse alto índice de mortos nesse conflito. Tá? E aí terminamos, tá, o conflito do Irã-Iraque, a história do Iraque. Nós vimos já a história do Irã, nós vimos o Afeganistão. Agora a gente vai voltar a falar da OLP, com a intifada. A intifada tem a primeira intifada e a segunda intifada. A primeira em 1987, a segunda nos anos 2000. O que é a intifada? Foi um movimento espontâneo, um movimento de grande raiva. Tá? Ou seja, o que nós já vimos, né? Nós já analisamos que Israel ele era muito violento com os palestinos por causa da política da OLP, ataques terroristas e assim por diante. Só que eu já falei com vocês que nem todos os palestinos eram terroristas, era só a galera da OLP. Tá? Mas é um problema muito sério, como por exemplo, o que a gente vê hoje no Afeganistão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ocupando aquela área, beleza? Lutando contra os terroristas. Mas como que o soldado americano vai conseguir diferenciar um terrorista de um cidadão comum? Os dois utilizam roupa civil, os dois andam na rua. Esse é o problema. Tá? Então, como que o Israel vai reconhecer quem é da OLP e quem não é? Aí o que ele fazia? Tratava tudo como terrorista. Aí vem um erro. Colocar tudo no mesmo saco. Não era para fazer isso. Essa é a treta. A galera, os palestinos que não são terroristas, eles ficam tão chateados, tão bolados com isso, que inicia uma grande onda de protestos. Esse protesto é chamado de a intifada. Beleza? Que eram protestos palestinos contra o tratamento que os israelenses faziam com eles. Tá? O exército israelense foi chamado para pacificar a área. Pacificar a área. Os palestinos, pau, pedra, o exército israelense, canhão e o escambau A4. Beleza? Isso é a intifada. Tranquilo? Aí a OLP aproveita dessa brincadeira, tá? E aumenta a sua pressão em cima. O Hamas, que é um grupo terrorista iraniano, beleza? Lá, ó,
xiita aproveita essa brincadeira e cola com a OLP. Tá? Acentuando os ataques terroristas contra o Estado de Israel. Então a OLP ele ganha um upgrade com o Hamas. Tranquilo? E a Yasser Arafat continua aí fazendo grandes ataques, né, contra o Estado de Israel por causa da intifada. Ponto. Em 91, agora nós temos a Guerra do Golfo. O que acontece? Nós temos a Primeira Guerra do Golfo e a Segunda Guerra do Golfo. Tudo começa na Primeira Guerra do Golfo, né, 91, o que aconteceu? Fim da Guerra Fria. Tá? Então a Guerra Fria acabou. Tá? Saddam Hussein, que era um ditador no Iraque, financiado pelos Estados Unidos, ele fala assim, agora eu não preciso mais financiar ditaduras do mundo. Aí nós temos fim da ditadura aqui no Brasil, né? Várias ditaduras começam a cair. Lá no Oriente Médio, Saddam Hussein, que era financiado pelos Estados Unidos, começa a sofrer, começa a perder dinheiro, começa a não ter dinheiro americano para manter, né, a sua ditadura. Qual foi a saída dele? Ele olha para o seu vizinho, o Kuwait. Tá? Tanto o Kuwait quanto o Iraque, eles tinham um acordo, tá, de extração de petróleo. O petróleo ele não segue fronteiras, né, políticas. Então, os poços petrolíferos lá nessa região, tinha no Iraque e tinha no Kuwait. Eles só podiam extrair uma certa quantidade de petróleo por ano. Nem o Kuwait e nem o Iraque. Se chegou o máximo de extração de petróleo, não é que ele vai parar. Ele deve extrair e dividir o lucro dessa extração de petróleo com o seu país vizinho. Então, se o Iraque extraiu essa quantidade, por exemplo, extraiu, sei lá, 800 milhões de dólares em petróleo, ele deve pegar metade desse dinheiro e entregar para o Kuwait. E vice-versa. Beleza? Aí que vem a malandragem, né? Em crise econômica, por causa do fim da Guerra Fria, o Iraque acusa o Kuwait de não cumprir o tratado e invade o Kuwait. Primeira Guerra do Golfo. Beleza? Em que o Iraque invade o Kuwait com a alegação de que ele não está cumprindo o seu tratado, né, de extração de petróleo na região. E fácil, o Iraque ocupa aquela região. Entretanto, beleza? Os Estados Unidos, com o aval da ONU, ele entra na Guerra do Golfo contra o Iraque ao lado do Kuwait. Beleza? Aí, na Operação Tempestade do Deserto, os Estados Unidos fazem uma grande invasão, tá, no Iraque. A OLP, o Iêmen e a Jordânia, que são árabes, né, defendem o panarabismo, eles ficam do lado do Iraque e os Estados Unidos do lado do Kuwait. Na Operação Tempestade do Deserto, os Estados Unidos ganham, tá? Ganha na Primeira Guerra do Golfo. Quais são as consequências da Guerra do Golfo? Primeiro, Saddam Hussein se mantém no governo, tá? O Kuwait fica sob tutela dos Estados Unidos. Agora a extração de petróleo no Kuwait pertence aos Estados Unidos praticamente, beleza? A OLP, o Hamas, eles perdem credibilidade, tá? Pois estava apoiando um ditador, né? E assim por diante. Tranquilo? E aí, já que a gente está falando do OLP, nós temos em 1993, com o presidente Bill Clinton, uma quase paz entre palestinos e israelenses. Eles vão lá, os Estados Unidos, chama Israel, chama os palestinos, liderado por Yasser Arafat ainda, vamos fazer um acordo diplomático. Tá? Qual foi aí, né, a resolução dos dois? Tá? Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, tá? E Yasser Arafat, que é o líder da OLP, eles vão lá e faz um seguinte acordo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos entregar a faixa de Gaza e a Cisjordânia para os palestinos criarem esse país, Palestina.
Então a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que era o território original, lá em 1948, tá, nós vamos devolver aos palestinos e eles vão criar o Estado da Palestina. Beleza? Entretanto, como lá, né, no acordo de Camp David, os grupos radicais palestinos e israelenses não aceitam. Tá? E iniciam diversas revoltas até que nós temos, né, o assassinato de Yitzhak Rabin, tá? Um radical judaico chamado, né, Igar Amin, um estudante. Ele foi lá de 27 anos, o garoto, é um garoto, 27 anos. Ele vai lá e assassina Yitzhak Rabin por causa desse acordo da devolução da faixa de Gaza, beleza? E das regiões que eram ocupadas por Israel para os palestinos. Isso joga, né, o conflito entre palestinos e israelenses de novo, né, naquele atrito, volta tudo, tranquilo? Ou seja, aquele acordo de paz que Bill Clinton estava tentando desenrolar, já era. Acaba tudo com o assassinato de Yitzhak Rabin por Igar Amir, beleza? Aí a OLP continua com seus ataques terroristas, só que lembra que eles estão colados com Hamas. Então nós temos a OLP, nós temos o Hamas, nós temos o Al-Fatah, vários grupos terroristas árabes, né, ligados ao nacionalismo árabe, ligado ao grupo xiita, beleza? Eles continuam fazendo vários ataques terroristas, beleza? Querendo, né, o reconhecimento da criação do Estado de Israel. Tá? Em dezembro de 2000, tá, os palestinos, um atentado, né, da OLP mata um colono judeu. Tá? O primeiro-ministro de Israel, tá, o Isaac Rabin, morto, quem estava no governo, e agora é Ariel Sharon. O que ele vai fazer? Ele vai tentar uma pacificação. Não, galera, ele não cumpre os tratados, né, não cumpre o acordo, ou seja, a colina de Golã, a faixa de Gaza, todo aquele território continua sob domínio, sob tutela israelense, tá? Mas ele tenta uma aproximação, uma pacificação com os palestinos. Então Ariel Sharon, ele faz igual aqui no Brasil, né, aquele político básico, que ele vai na igreja católica, que ele vai no templo evangélico, que ele vai no terreiro de Malé, no terreno do candomblé, ele vai tentar esse desenrolo. Então Ariel Sharon vai numa mesquita tentar, né, fazer uma política mais pacifista, né, tentar se aproximar dos palestinos. Só que o tiro sai pela culatra, os palestinos acham isso uma afronta, tá? E Ariel Sharon, ele é expulso da mesquita, tá? E a porrada estanca, os palestinos ficam bolados com isso e inicia aí uma onda de protesto. Sai quebrando tudo, tá? Acusando os israelenses de assassinos. Lembra que eu falei com vocês da primeira intifada? Tá? Que eles não colocam, né, todos os palestinos como terroristas. Então os palestinos ficam putos com isso e inicia uma grande onda de protestos. A segunda intifada. Beleza? Aí, de novo, o exército é chamado para pacificar aquela região e, de novo, o exército trata de forma extremamente violenta. Tá? Em 2002, então, em 2000, a segunda intifada, em 2002, Israel falou assim, então tá, beleza. Ele começa a construção de um muro para separar os israelenses, tá, dos palestinos na região da Cisjordânia. Tá? A ONU, ele faz aí, tudo em 2002, ele vai lá no Iraque fazer pesquisa, né, para saber se o Iraque tem armamento químico ou não, tá? E não acha. Em 2003 inicia a Segunda Guerra do Golfo, em que os Estados Unidos, tá? Simples, olha como é simples a Segunda Guerra do Golfo. Melhor eu fechar aqui com os palestinos primeiro, para depois eu falar da Segunda Guerra do Golfo. Então vamos continuar. Em 2002, né, os palestinos eles são cercados, eles são murados pelos israelenses,
por causa dos ataques terroristas, mas os palestinos eles passam a ficar presos dentro desses muros. Tá? Yasser Arafat, que é o líder dos palestinos em 2004, ele é cercado, a casa dele é presa, né? Ele passa a ter prisão domiciliar, o exército israelense passa a cercar a casa dele, só que eles cortam a água, cortam a luz de Yasser Arafat, diminui o acesso à comida, então começa a quebrar os direitos humanos de Yasser Arafat. O cara não tem comida, o cara não tem água, o cara não tem energia elétrica. Então a ONU passa a criticar sobre isso, passa a ter uma grande sensibilização mundial, tá? E o Yasser Arafat, graças a isso, ele ganha um grande prestígio internacional e a Palestina passa a ter destaque. 2002 com a criação do muro, em 2004 com essa prisão de Yasser Arafat, né? Então vários países passam a apoiar neste momento, inclusive o Brasil, a criação do Estado da Palestina. Beleza? Criação do Estado da Palestina. Em 2004, Yasser Arafat, devido a complicações por causa da própria prisão dele, ele morre. Beleza? Aí nós temos a fotografia, né, que gerou uma grande repercussão internacional da morte de Yasser Arafat. Tá? Em 2001, nós temos o atentado terrorista às Torres Gêmeas. Tá? O que aconteceu lá? Nós temos aí, nos anos 2000, nós temos uma grande reviravolta no Oriente Médio. Tá? Vamos recapitular um pouquinho sobre isso. Nós temos lá, em 2000, a segunda intifada, beleza? 91, a guerra lá do 91, nós temos a primeira guerra do Golfo. Nos anos 2000, em 2000 nós temos a segunda intifada. Em 2001, nós temos o ataque ao World Trade Center. Ponto. Vamos relembrar um pouquinho. Guerra do Afeganistão. Né? Lembra que os Estados Unidos financiou o Talibã, treinou o Talibã para combater a União Soviética? O Talibã dizia que estava lutando contra o infiel soviético. Em 85, o Talibã consegue vencer. A União Soviética se retira do Afeganistão. E eles, vamos continuar a lutar contra o infiel. Quem é o infiel agora? Estados Unidos. A União Soviética morreu. Em 91 está morta. Então, em 2001, o Talibã vai lá e o Talibã, o grupo terrorista ligado ao Talibã, né, a Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, vai lá e faz esse ataque terrorista, né, destruindo o World Trade Center. Um avião acerta o Pentágono e tinha um terceiro avião que estava destinado à Casa Branca, só que ele foi abatido antes de chegar ao seu alvo. Isso gera uma grande repercussão internacional, tá, em que os Estados Unidos criam o famoso eixo do mal, com a guerra ao terror. Então os Estados Unidos invadem o Afeganistão, ocupa a região do Afeganistão até hoje, beleza? O presidente George W. Bush, tá? O presidente George Bush, ele cria a famosa doutrina Bush, que é o eixo do mal. Quem são o eixo do mal? São os países, o Iraque, o Irã, a Líbia e a Coreia do Norte. São países que estão contra ele. Uma frase famosa do George Bush é: ou você está do meu lado, ou você está contra mim. Então aí no eixo do mal nós temos o Irã, o Iraque, tá? E a Coreia do Norte e a Líbia. Beleza? Então o Afeganistão também, óbvio. Então na invasão lá, ele invade o Afeganistão, logo depois ele vai olhar para o Iraque, na Segunda Guerra do Golfo. Tá? Na Segunda Guerra do Golfo, os Estados Unidos acusam o Iraque de ter armas químicas. Por isso que eu falei com vocês lá que em 2002 a ONU foi no Iraque pesquisar para saber se ele tinha armas químicas ou não. Então a ONU foi por 3 vezes fazer inspeções no Iraque
investigar, né, para ver se tinha armas químicas ou não. E nas 3 vezes não tinha. Então, em 2003, os Estados Unidos, por causa da doutrina Bush, ele acusa o Iraque, diz que lá tem e acabou. E invade o Iraque na Segunda Guerra do Golfo. A ONU condena essa guerra, diz que não existe essa guerra, tá? Entretanto, ela não podia fazer nada, porque os Estados Unidos faziam parte da ONU e os Estados Unidos deu o veto. O que isso quer dizer? O que isso representa? Cara, a ONU, ela pode intervir em qualquer guerra, né? Conforme a gente viu aí, por exemplo, na guerra de Suez, em que a ONU vai lá, intervém na guerra e diz, não, a guerra tem que acabar. A guerra de independência, a mesma coisa. Aqui, a ONU não intervém por quê? Porque como que ela funciona? Os países votantes são Estados Unidos, Canadá, tá? Inglaterra, França, Alemanha, China, beleza? Eles vão lá e Rússia. Eles vão lá e votam. Todos eles votam. Ó, gente, vocês são a favor de intervir na Guerra do Golfo e acabar? Aí vai, França, sim, 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 sim. Só que o voto é unânime. Todos os países têm que votar a favor. Beleza? Então, todos os países tinham que votar. Os Estados Unidos faz parte dos votantes. Então, os Estados Unidos chegou lá e falou, não, eu não sou a favor. Tá? Eu não sou a favor da intervenção da ONU na guerra. Óbvio, era ela que estava atacando, então a ONU não podia intervir, os Estados Unidos continuam na Guerra do Golfo. Invade o Iraque, tá? Sob a acusação de que o Iraque tinha armamento químico e que ele apoiava ataques terroristas. Beleza? Ele foi lá, né, invadiu o Iraque, enforcou o Saddam Hussein, tá? Democratiza o Iraque, tá? Mas passa a ocupar o Iraque naquela região ali. Beleza? Tranquilo? Aí eu vou fechar a nossa aulinha de hoje, que na nossa próxima aula a gente fala justamente sobre a Primavera Árabe. Beleza? Valeu, galera. Um abraço a todos. Fui!